Kátia. Bom dia, Namastê, Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Por favor, me acompanhe nas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 13, de Starasta Deixulá, verso 29. Assim, Maharaja de Starasta, o descendente da família de Ajamida, firmemente convencido através de conhecimento introspectivo prayana, rompeu de uma vez a forte rede da afeição familiar com determinação resoluta. Desse modo, ele imediatamente deixou lá para empreender o caminho da liberação, conforme a orientação de Vidura, seu irmão mais novo. Verso 30. Amável e casta Gandhari, que era filha do rei Subala de Gandhara ou Gandhara, seguiu seu esposo, vendo que ele se dirigia para as montanhas dos Himalaias, que são um deleite daqueles que aceitam o bastão da ordem de vida renunciada, tal como os lutadores que aceitam um bom açoite do inimigo. Repetindo, verso 29. Assim, Maharaja de Starasta, o descendente da família de Ajamida, firmemente convencido através de conhecimento introspectivo pragnana, rompeu de uma vez a forte rede da afeição familiar, com determinação resoluta. Desse modo, ele imediatamente deixou lá para empreender o caminho da liberação, conforme a orientação de Vidura, seu irmão mais novo. Verso 30. Amava e casta Gandhari, que era filha do rei Subala de Gandhara ou Gandhara, seguiu seu esposo, vendo que ele se dirigia para as montanhas dos Himalaias, que são um deleite daqueles que aceitam o bastão da ordem de vida renunciada, tal como os lutadores que aceitam um bom açoite do inimigo. Gratidão e, por favor, me desculpem, me perdoe as pronúncias em sânscrito. Hare Krishna. Om Gyana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, se eu consigo tirar essa plano de fundo aqui para facilitar o movimento do... você consegue pôr o nosso... Isso, por favor. Eu vou fazer a leitura no sânscrito. Evam Raja Om Evam Raja Vidure Nujena Bhayana Chakshur Bhojita Ajad Nidha Chitwa Sweshus Neha Poshan Jira Jino Nishchakrama Brihat Samdashitadva Om Pachin Prayanta Subalasya Putri Pativrata Chanu Jagama Sadhvi Himalaya Nyashtadhanda Prahasham Manas Vinan Ivasat Samprahara Om Tatsat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Hare Krishna. Muito bem. Vou pegar aqui o texto, né?
aparente aqui, vamos lá, pode... nós temos aqui, no significado do verso, vou pegar aqui, deixa eu... vamos contextualizar essa história aí, né? Que a gente já está já há algum tempo analisando essa situação. O Dhritarashtra, ele é marido, né? A Gandhari é a esposa dele, tá? O nome dela é Gandhari. E o marido dela, o Dhritarashtra, nasceu cego, por uma questão lá, né? Nasceu cego. Muito bem. Quando ela se casou com ele, a cultura védica é assim, a mulher, a mulher, ela é considerada o forte seguro do homem. Ele é o forte do homem. Tá? Ele é o forte seguro do homem. E como se fosse a carruagem do guerreiro. Tá? Né? Carruagem do guerreiro. Então, o que acontece? O guerreiro não pode ficar sem a sua carruagem. O rei não pode ficar sem o seu palácio. Ok? O cavaleiro não pode ficar sem o seu cavalo. Não fica desprotegido. O conceito os conceitos védicos, todos eles, tá? Eles seguem três linhas, três variações de raciocínios possíveis. São divididos em três classes, três interfaces. As interpretações conhecidas como canistas, são as interpretações neófitas ou básicas, para iniciantes. São aquelas que todo mundo enxerga, todo mundo vê, todo mundo é capaz de fazer observações e comentários, etc. Tem aquelas que são interpretações madhyas, ou madhyamas, ou médias. Essas interpretações médias, elas desconfiam que possa haver um significado alternativo. E aí o pensador vai buscar uma interpretação alternativa que justifique aquele ato ou aquela declaração aparentemente conflitante ou contraditória. Então, é como se fosse um advogado. Entendeu? O advogado vai olhar uma lei e ele vai pensar da seguinte maneira: bom, mas essa lei, ela permite essa interpretação. E essa interpretação, a permissão dessa interpretação, ela não é aleatória, ela faz sentido. Inclusive, muitas pessoas foram inocentadas por conta da capacidade que o advogado tem de apresentar um ângulo de visão que não estava evidente ali para o júri, na parte inicial, que é o óbvio. Então, o que o advogado faz? Ajuda o júri a pensar de maneira polivalente para não cometer injustiças. Então, o pensador médio, ou madhyama, ele vai analisar as escrituras, independentemente de qual seja ela, para fazer as verificações de quais seriam as alternativas possíveis de interpretação para a mesma declaração escritural, sagrada, etc. Aqueles que aceitam as interpretações básicas imediatas são chamados neófitos, ou eventualmente fanáticos. E daí você tem as interpretações radicais ou fundamentalistas. Os pensadores médios, eles costumam ter uma capacidade maior de ponderação, de análise, de permissão para que aquilo eles costumam ter a capacidade, né, a coerência de permitir, de dar voz à defesa.
Então, eles costumam ser mais ponderados em termos de fazer a condenação. Os neófitos, eles rapidamente já condenam, já analisam, julgam, condenam e dão a sentença final com muita rapidez, devido ao pouco conhecimento que têm. Os médios vão considerar as possibilidades, variantes de explicação para aquilo, vão pesquisar para saber quais são os fatos de fato, se existiria uma ponderação que neutralizasse aquela, vamos dizer assim, observação primeira que condena o contexto. Então, vamos pegar vamos pegar essa situação aqui, em que a mulher, em tese, ela está sendo conduzida a seguir os homens, a seguir o homem, e a cultura védica tem muitos exemplos, não é? De que a mulher, ela era obrigada a seguir o homem, inclusive o ritual de sati é o ritual em que a mulher, a esposa, entra na pira funerária junto com o homem. Esse ritual foi suspenso recentemente com com a entrada dos ingleses na Índia, ele foi suspenso, considerado ilegal, porque muitas mulheres eram obrigadas a fazer esse ritual. Esse ritual, ele não é obrigatório, ele é voluntário. Mas, devido ao abuso de autoridade, né, dos homens, e da ignorância da cultura popular, então, isso passou a ser considerado uma obrigatoriedade, o que, de fato, é uma improbidade interpretativa. Esse ritual, ele não é obrigatório, ele é voluntário. Se a mulher quisesse, dentro das escrituras, dentro dos shastras, quando o marido, ele abandona o corpo, se a mulher desejasse, e se ela tivesse o controle, por exemplo, tem esse ritual do sati, aí vou só contextualizar, porque aí eu continuo aqui o raciocínio, tá? A esposa de Shiva, chamada Sati, em determinada ocasião, ela incinerou o próprio corpo para deixar esse corpo para unir-se ao seu marido. Só que Sati Devi era uma yogini, capaz de controlar o sistema nervoso central e não sentir dor, medo, desespero, essas coisas. Então ela incinerou o próprio corpo, usando combustão a partir do estômago. Inclusive tem pessoas que morrem disso ainda hoje, não sei se vocês sabem disso. Pegar na internet, aí a pessoa está sentada assistindo televisão e começa a pegar fogo, do nada. Porque o estômago tem ácidos que, em certas condições, reagindo quimicamente, gera fogo a partir de dentro, literalmente fogo. Tem vários casos na internet, a pessoa morreu, estava sentada no sofá e simplesmente incinerou. E é por conta de uma combustão que ocorre no estômago. Combustão espontânea, chama-se. Então, essa capacidade que o corpo tem de se auto-incinerar, os yogis têm controle. Muitos monges budistas usam essa técnica ainda hoje. Uma técnica existente. Os yogis dominam essa técnica. Então, o que eles fazem? Eles anestesiam o sistema nervoso central para não sentir dor, e quando eles decidem deixar a capa, que é o corpo, eles incineram o corpo e saem do corpo. Essa é uma das técnicas. E a Sati deve conhecer essa técnica. E ela aplicou essa técnica. Mas ela conhecia a técnica em domínio. E entrar numa pira funerária é um processo bastante doloroso, ser queimada viva. Então, esse método, ele era permitido para a mulher que quisesse alcançar o mesmo destino que o homem. O homem, o que acontece com o homem? Na cultura védica,
O homem faz as austeridades. Ele observa os jejuns prolongados. As mulheres não são exigidas isso. Peregrinam longas distâncias, estudam as escrituras e assumem para si os karmas principais, tanto da sociedade que eles dirigem, quanto da família. E por conta de carregar um grande peso para o benefício da sociedade, ele tem um bônus, que é, se ele for piedoso e um seguidor fiel da cultura védica, respeitando os princípios védicos de não violência e de cultivo de veneração ao Supremo, então, ao final da vida, ele poderá ingressar nos planetas celestiais. Esse é o acordo. Então, homens se ocupam nos rituais védicos, as mulheres não são exigidas isso. Basta que elas acompanhem seus maridos nesses eventos. A função, a responsabilidade delas estava em educar os filhos em casa, manter um ambiente saudável, seguro, sattva-guna, para a mente dos componentes da família terem paz mental, saúde física e inteligência para seguirem na direção da bússola, que é a liberação do samsara. Então, a responsabilidade da mulher como educadora dos mestres, todos os mestres iluminados são filhos de uma mãe védica, na cultura védica. Buda, sabe, Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada, qualquer ama, qualquer mestre iluminado védico, atrás dele tem uma mãe com um ventre sagrado e uma educadora. A cultura védica depende de que as mães educadoras estejam à disposição para formar pessoas santas. Então, a elas não é tipo uma pessoa que trabalha com programação de software e uma pessoa que trabalha com, sabe, construção civil, que trabalha com, né, as coisas mais pesadas. Então, os homens fazem a parte mais pesada, as mulheres fazem a parte mais sutil, que é a formação do caráter e a educação dos sábios. Em casa, na primeira infância, nutrindo essas pessoas, esses seres de paz, felicidade, bem-estar e esperança. Porque todas essas qualidades serão utilizadas lá na frente, quando eles aprenderem as escrituras e dominarem os mantras. Sem essa substância inicial, as funções dos mantras são estéreis. Então, quando a mulher tinha o domínio, como os homens faziam essas austeridades, as mulheres não faziam essas austeridades, elas tinham outra função. As mulheres que quisessem, não era obrigado, que quisessem acompanhar o marido, eventualmente, os casamentos arranjados, o conceito de casamento arranjado na Índia é assim, aqui, as pessoas se casam apaixonadas, as pessoas se apaixonar para se casar. E lá na Índia, são feitos os casamentos com arranjo. Então, o conceito que eles dão, né, a interpretação que eles dão para isso é assim: você coloca 2 batatas na água fria, acende o fogo. O que vai acontecer com as batatas? Elas vão ficar aquecidas juntas. Então, você coloca 2 pessoas compatíveis para viver juntos e para desenvolver uma família. O que acontece? O amor aparece gradualmente. O amor da paixão aparece e apaga rapidamente. O amor da união permanece constantemente. Então, em muitos casos, as mulheres desenvolvem amor, os homens desenvolvem amor por suas mulheres, família, e essas mulheres desenvolvem afeição de ligação muito íntima e profunda com esses homens, maridos, que foram educados por mães védicas. E aí o que acontece? Na hora em que eles deixam o corpo, elas ficam ligadas emocionalmente a essas pessoas. Então, uma fenda, vamos dizer assim, uma abertura, uma brecha nas leis,
védicas permite que essa mulher, se ela não tiver filhos, não tiver, se ela já for de uma idade já desenvolvida, e ela quiser entrar na pira funerária voluntariamente, é autorizado a alcançar o mesmo destino, ir para onde o marido for, porque ela quer ficar junto. Ela não quer se separar do homem que ela ama. Então ela vai junto, é autorizado. Só que aí ela entra na pira. E para fazer isso, ela precisa de ter o controle dos métodos de yoga, para neutralizar o sistema nervoso central e poder entrar e permanecer na pira sem sentir dor. Ou você ficar sentado numa pira enquanto o corpo queima, tem que ter um autocontrole sobre-humano. Alguns yogis conseguem, não eram todos. Tá? Esse é um ponto, né, de que as mulheres seguem os homens. Outro, e aí depois, com o tempo, né, algumas famílias, por ignorância e por abuso de poder, passaram a obrigar as mulheres a fazer isso. Então, elas eram, na verdade, assim, involuntárias e isso era uma agressão. Os ingleses, quando chegaram lá, entenderam que as mulheres estavam sendo vítimas de uma agressão e interrompeu corretamente o procedimento. Né? Um erro de interpretação e de costume folclórico. Que o folclore existe em toda parte, inclusive na Índia. As pessoas também criam, a partir dos preceitos das escrituras védicas, folclores pessoais e criam suas próprias interpretações, muitas delas distorcidas do seu princípio original, por ignorância de interpretação das escrituras. Né? Bom, agora, nesse caso aqui, a Gandhari, ela era aquela região toda ali da Índia, da Ásia, o Irã. Irã significa terra dos arianos. Arianos, Aryan, é uma palavra védica, citada na Bhagavad Gita algumas vezes. Os Aryans são aqueles que conhecem o valor superior da vida, a função de viver, o ato de existir. Isso é um ariano, que tem cultura e cujo estilo de vida promove o bem-estar e o autoconhecimento. São os arianos. O Irã é a terra dos arianos. Toda essa região, Afeganistão, Irã, essa região do Oriente Médio, são eles, os hindus, eles são todos partes de num passado muito remoto, de um grande império, que é o Império Védico. Kandahar, que é inclusive a capital, uma das cidades do Afeganistão, né? A capital é Cabul e tem Kandahar, que é uma das cidades do Afeganistão, ali próximo da Índia. Gandhara, ou Gandhari, era dessa região. O rei desse local, no passado remoto, era ligado à cultura védica. E a filha dele, Gandhari, casou-se com Dhritarashtra, que era o imperador do reino dos Kuros, que era muito poderoso naquele período, abrangia vastas regiões. Por exemplo, vamos citar algumas cidades aqui que vocês conhecem, que fazia parte da cultura do Império Védico no passado. Singapura. Sinha significa leão. É um termo védico. Né? Às vezes, à noite, as sacerdotisas cantam. Nisrinha Madin Sharanam Prabhade, Narasimha Deva. Narasimha. Sinha significa leão. E Pura significa cidade. Eu, por exemplo, na Índia, moro numa cidade chamada Mayapura. Tem uma cidade que é muito famosa, conhecida como Jagannatha Pura. Singapura. Pura significa cidade. Sinha, leão. Então, Singapura, a cidade do leão. Era parte do Império Védico. Camboja. Bodha é uma das dinastias ligadas aos Kuros, a dinastia Bodha.
e Camboja, que significa membros da dinastia Bodha, hoje é o Camboja. Naquela região, o templo de Angkor Wat, que é o maior templo do mundo já construído pelo ser humano, dedicado a Vishnu, o Senhor Supremo, fica ali, naquela região. Indonésia. Se você vai no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, o aeroporto chama-se Suvarna Bhumi. Bhumi significa terra dos arianos. Suvarna significa Varna, seguidores. Varna Ashram, classe. Suvarna. Su é um prefixo de intensidade, como, por exemplo, supermercado, super-homem. Suca significa felicidade, e super felicidade. Então, Suvarna. Varna é classe, né? Uma classe nobre na terra. Terra daqueles que, né, são nobres, de cultura. E por aí vai. Então, toda aquela região era parte do Império Védico, inclusive o Afeganistão. Kandahar é uma das cidades atuais do Afeganistão, de onde veio Gandhari, a esposa de Dhritarashtra. O Dhritarashtra nasceu cego. O que ela fez para não parecer ser superior ao marido perante os súditos? Ela vedou os seus próprios olhos voluntariamente. Ela colocou uma venda nos olhos e passou o resto da vida dela com uma venda nos olhos. Ela era uma mulher, uma yogini. E acompanhou o esposo dessa forma. Então, dentro do contexto da cultura védica, a mulher é o porto, a mulher é o forte que protege o homem. Um homem sem o forte, um guerreiro sem o forte, é um guerreiro desprotegido. Então, as mulheres heróicas da cultura védica, era muito comum que elas quisessem acompanhar os seus maridos em todas as ocasiões para protegê-los. Gandhari, por exemplo, vedou os próprios olhos, se fez a si mesma de cega para proteger a honra do marido, a dignidade dele, porque ela não queria ser vista como superior a ele. Então, ela tem Prabhu, parou o som. dominado pelo irmão. Ele saiu e a esposa o acompanhou. Não porque ela estava sendo uma eu perdi a minha conexão aqui. Deixa eu ver aqui. Voltei, né? Estou na sala ainda? Tá Olá. sim. Tá na sala. Muito bem. Porque aqui pareceu para mim que eu tinha perdido a conexão. Então, a Gandhari, ela acompanhou o marido, não porque ela era uma mulher controlada ou sem direitos pessoais. Ela tinha personalidade própria. Era uma mulher heroína, um caráter superior. Ela tomou a decisão voluntariamente porque ela quis proteger o marido. Ela foi para proteger o marido, para cuidar dele. Esse é o espírito que é incentivado às mulheres na cultura védica, proteger os seus maridos, proteger a honra deles, proteger a dignidade deles, proteger a saúde deles e proteger a espiritualidade deles. O Dhritarashtra,
ele seguiu as orientações do irmão, principalmente por conta da influência da esposa, que concordou com as orientações de Vidura, apoiando o marido para que tomasse essa atitude nobre, libertadora. Então, ela era também um mestre espiritual para o marido. Toda mulher que tem espiritualidade, que tem evolução moral, naturalmente se torna o mestre do marido. Naturalmente. Por quê? Esse marido já foi um filho um dia. E esse filho já foi obediente a uma mãe, que foi o mestre dele. Então, na base do inconsciente de um homem, o primeiro mestre é uma mulher, que é a própria mãe. E quando lá na frente ele se casa, se a mulher se ela é virtuosa, leal, fiel, espiritualizada e gentil, ela naturalmente assume a posição da mãe enquanto mestre. E esse homem terá a tendência de respeitá-la e ouvi-la. Mas quando uma mulher se torna tirânica, abusiva, grosseira nas palavras, negligente no ato da gentileza para com o marido, ela se torna um opressor tirânico. E esse marido quer libertar-se dessa tirania. Ele não vê a hora de estar livre dessa criatura. É assim que é. Nas Escrituras, e tanto na Bíblia também, está dito que aquele que convive com uma mulher áspera, ríspida, deveria ir para a floresta viver com os tigres. Também na Bíblia está assim. Então, na cultura védica, a mulher ela é incentivada a ser o líder, o mestre espiritual do homem. Porque ela é mais refinada. Ela tem ocitocina, ternura, amor, compaixão. O homem tem as austeridades. A combinação das duas forças promovem os dois aos céus. Então, a Gandhari, ela não apenas incentivou o marido a adotar as orientações do irmão, como também o acompanhou para garantir que ele daria conta de levar essa missão a cabo. Então, ela foi uma protetora. É dito que o mestre espiritual, se preciso for, irá ao inferno para resgatar um discípulo caído. Então, uma mulher virtuosa, libertadora, uma sacerdotisa divina e sagrada, resgatará os seus discípulos, filhos e marido. E ela saberá que ela tem a seu lado a concessão outorgada de autoridade diretamente de Deus para fazê-lo. Essa era Gandhari, a esposa de Dhritarashtra. Tá? Então, muito, para finalizar minha fala, muito do que se ouve a respeito da opressão das mulheres na Índia, etc., você tem que lembrar duas coisas, colocar duas coisas na pauta. Primeiro, a Índia, ela foi invadida e controlada, colonizada pelos muçulmanos. O Islã tem algumas leis que são muito severas com relação às mulheres. O hinduísmo é mais flexível. O hinduísmo valoriza a ternura, a beleza feminina. O Islã tem uma tendência de cobrir essa beleza feminina, deixando a mulher oprimida em termos da sua natureza de ser bela, cobrindo ela por completo. Então, quando o Islã entra na Índia e vê as mulheres hindus com a permissão de serem belas, isso, contrastado com as leis fundamentais das religiões, fica parecendo que as mulheres podem ser maltratadas por não terem o comportamento rígido exigido pelo Islã ou pelas leis islâmicas. Então, elas passam a ser, eventualmente, maltratadas. Não é a característica do hinduísmo. Se vocês pegarem nas escrituras,
olharem as escrituras do Srimad Bhagavatam, olharem a beleza das rainhas, das princesas indianas, as mulheres, a descrição de como as mulheres viviam, na cultura védica, contrasta diametralmente com a descrição das opressões que as mulheres experimentam hoje em dia. Por quê? Dois tipos de invasões bárbaras: o islamismo e o cristianismo, com a satanização da beleza feminina, porque a mulher, do ponto de vista do cristianismo, é uma bruxa malvada que trouxe o pecado e destruiu a humanidade, através da fragilidade e incompetência da Eva, de ter resistido à sedução do Satã, na forma de uma serpente. E aí todo o mal entrou na humanidade. Logo, a mulher é a culpa de toda a desgraça humana. Então, ela é uma bruxa que pode ser queimada na fogueira, eventualmente. E a história conta que essa interpretação levou a esse delírio, a essa bizarrice humana. E essa interpretação entrou na Índia, de que a mulher é a fonte da bizarrice de toda a desgraça humana por ser incompetente e pecaminosa. Isso é a interpretação do cristianismo, não de Cristo, do cristianismo. Os homens, né? Já o islamismo também tem interpretações radicais, fundamentalistas, com relação à mulher. O hinduísmo não tem esse procedimento. Só que ele foi alterado, adulterado, por conta dessas invasões bárbaras que houveram na Índia. Então, o que a gente vê hoje, de toda essa problemática da questão das mulheres na Índia, tem a ver com a interferência dos povos muçulmanos, ou islâmicos, e os cristãos, que invadiram o território da cultura védica e transformaram o ambiente num ambiente caótico, em que as mulheres eram obrigadas a seguir um sistema de cultura que não era natural para elas. E isso gera um efeito colateral, porque quando você dá poder em excesso aos homens, eles ficam delirantes e causam violência. O islamismo e o cristianismo dá poder em excesso aos homens. O resultado: as mulheres e as crianças são oprimidas e sofrem com isso. Não é o tema da cultura védica, em que o homem é ensinado a adorar a mãe, a adorar as mulheres, a respeitá-las como seres representantes de Deus. Eu, pessoalmente, vi muitas cenas de que os homens aproximavam de suas mães, já adultos, ajoelhavam-se diante delas e tocavam nos pés delas e se benziam antes de ir para o trabalho. Eu, pessoalmente, vi isso. Eu fiz isso uma vez para ver qual seria a reação delas, né? Um grupo de senhoras, eu me aproximei delas, me abaixei perante elas e toquei nos pés delas, e elas permitiram e ainda me deram bênçãos. É parte da cultura adorar a mãe, adorar as mulheres, na cultura védica. No cristianismo e no islamismo já não é assim, é um pouco diferente. Então, quando essas culturas entram na Índia e alteram a estrutura, aparecem as variantes. Então, são essas as variantes que chegam até nós. É como, por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos ou na Europa, a ideia que eles têm do Brasil é um urubu disputando comida com uma criança na favela. Não sei se você já viu essa foto, essa reportagem. Os europeus acham que a capital do Brasil, os americanos, é Buenos Aires. Eles acham que no Brasil, eles ficam impressionados quando sabem que no Brasil tem carros, automóveis, prédios, porque eles acham que é tudo floresta. Vocês ficarem impressionados de saber o que os americanos pensam dos brasileiros. Assim, os estudantes de classe média nos Estados Unidos, na Europa, eles têm receio de vir ao Brasil e não poder ter, assim, carros que transportem eles. É um negócio bem assim. E aí, quando você pega, quando a gente pega as reportagens falando sobre a Índia, então nós temos a parte bizarra, que é o sensacionalismo da publicidade, e a parte, logicamente, a parte mais chocante. E essa parte chocante, ela não tem a ver com a cultura védica original, ela tem a ver com as variantes consequentes das invasões bárbaras provocadas pelo islamismo e pelo cristianismo na Índia. Então é isso. Só para a gente
fazer justiça aí, né? Na hora de fazer as considerações. Agora, que a mulher era incentivada a ser o mestre espiritual e a acompanhar o marido em todas as ocasiões, elas eram incentivadas, não obrigadas. Né? Aqui na última fala, tem uma coisa engraçada aqui, né? Vai falar assim, ele então, né, ele se dirigiu aos Himalaias, né, o deleite daqueles que aceitam o bastão da ordem de vida renunciada, ou seja, a paz, né, eles silenciam e vão para um lugar silencioso. Os Himalaias, né, eu vi nos ashrams, né, dos mestres, de uma maneira, com o monge, né? E aí ele fala, tal como os lutadores que aceitam um bom açoite do inimigo, tipo, que leva uma boa surra dos inimigos, será que é isso? Não é isso. É porque, assim, quando os lutadores lutam entre si, aí o lutador que vence tem o direito de levar a arma do inimigo como prêmio, como troféu. E é um peso para carregar. Mas ele carrega com orgulho, com satisfação. Como uma mãe que carrega um filho no colo. É um peso. Mas ela sente como satisfação. Então, essa é a interpretação aqui dessa parte final, tá? Tal como os lutadores que aceitam um bom açoite do inimigo. Se não prestar bem atenção, fica parecendo que, né, o lutador que gosta, né, de apanhar do inimigo, levar uma surra, uma pisa do inimigo, leva uma boa pisa. Não é assim. É que eles lutam e a hora que vencem a luta, podem pegar como troféu a arma do inimigo e carregá-la. Ele vai carregar dele e a do inimigo também. Então, são duas armas que ele carrega, são dois pesos. Mas é um troféu. Tá? Então, é essa a contextualização. A mulher na cultura védica, vocês observarem, no Vaishnavismo, por exemplo, Radharani, ela é aceita, ela é entendida, ela é interpretada como superior a Krishna. Radharani é a parte posterior de Krishna. A rainha, no palácio, raramente era vista. O rei, não. O rei, o público via com uma certa frequência, mas a rainha era preservada dentro do palácio. Para ver a rainha, só os íntimos poderiam. Eu não sei se vocês perceberam que a humanidade compreende Deus. Vocês, mulheres, não se sentem incomodadas com isso, do fato de Deus ser homem, unicamente? As feministas ficam chateadas com isso, elas querem mudar, elas querem que Deus seja mulher. Vocês já ouviram falar disso daí? Né? Mas tem isso daí. Agora, faz sentido, porque quem conta a história, conta do jeito que quer. Então, se os homens escreveram a história e eles definiram que Deus era homem, isso pode ser questionado. Será realmente? Uma mulher pode questionar, será que Deus realmente era um homem? Ele é um hermafrodita, que é capaz de gerar seres sozinhos, etc. E aí tem o questionamento. Agora, esse problema na cultura védica não existe. Porque Deus é a primeira instância da divindade suprema. A segunda instância, a mais íntima, a mais perfeita, a mais delicada e a mais aperfeiçoada delas era a Dharani, que está por detrás do Supremo. Está para além dele. Primeiro, nós nos purificamos no Senhor Supremo, Vishnu, para ter o privilégio e o refino espiritual para poder enxergar o que está para além dele, que é a deusa para além dele, a Lakshmi, a Shri, a Suprema. Assim como o rei aparece com facilidade em público, mas a rainha fica preservada, não sei se vocês já ouviram falar do aspecto feminino de Deus. A humanidade não conhece, a humanidade conhece o genérico, chamado Deus. É oferecido genérico para o povo. A parte íntima do Supremo é desconhecida, é incógnito, que é a parte feminina. Com Krishna, para depois que a pessoa realiza Krishna e evolui com Krishna, ela então encontra Radharani. Vishnu, após Vishnu, encontra a Shri, ou a Lakshmi, que é a deusa da fortuna. Então, não há problemas dentro da cultura védica de adorar o aspecto feminino de Deus. Inclusive, ele é o mais adorado, o mais perfeito, o mais querido, o mais almejado, o mais leve e superior dos aspectos de Deus, o aspecto feminino. Tá? Então, é só para deixar bem definido que o Vaishnavismo, ou o sistema védico, ele não tem problemas de enaltecer a forma feminina, ou o representante dessa forma feminina de Deus, que são as mães ou as mulheres. Mas não necessariamente por decretos.
Então, mulheres que querem se comportar como homens e disputar poder com homens, naturalmente tem que ser tratada como homens. E aí é onde dá, né, o choque cultural. Esse caso é diferente em termos de cultura. Pelo menos conceitualmente, é bom que a gente saiba das pontuações antes de fazer os nossos julgamentos superficiais, as nossas condenações imprudentes. E aí a gente está fazendo aqui uma contextualização madiana para esse procedimento, tá? Demorei um pouco hoje porque eu estou com uma sala repleta de mulheres interessadas em entender onde é que elas estão, né, se envolvendo dentro de uma cultura que a propaganda externa vai definir como machista, entende? Eu sou, né, só um minutinho, pessoal, vou encerrar aqui então, tá? Eu sou um homem e eu sou cercado de mulheres. De cada 10 alunos meus, 9,5 são mulheres, né? E todas elas sabem exatamente como elas são tratadas, e todas as informações que são dadas são levadas em consideração o fato de que elas são respeitadas como seres sagrados, superiores. Agora, nós homens temos a responsabilidade do controle do Dharma, que é o entendimento das Escrituras, que é o que a gente pode fazer. Então, nós assumimos a posição e a postura de sermos guardiões do Dharma, ou educadores para as sociedades. E é isso que nós fazemos, porque essa foi a missão que o Senhor Supremo nos deu. E nós fazemos com gratidão, com amor e com respeito às mulheres, às crianças e aos animais, que são cidadãos do Senhor Supremo. Ok? Essa é a postura correta de um mestre védico. Então, se vocês querem uma referência para entender qual é a bússola, a postura correta é essa. Então, qualquer mestre védico que apresenta essa postura, ele é um seguidor fiel da cultura védica e um servo direto do Senhor Supremo. Abusos, autolatria, autoidolatria enfim, comportamentos bizarros, é particularidade da pessoa em si. Essa não é a função dos mestres védicos. A função dos mestres védicos é proteger as mulheres, as crianças, as famílias e os animais. E a mente dos seres humanos para que eles sejam limpos, positivos e transcendentes. Essa é a função. Qualquer coisa para além disso é vaidade pessoal. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.